Queridos companheiros, meus queridos amigos do coração, uma noite de muita paz para todos vocês. O som tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Fico feliz de estarmos juntos em mais essa semana. Vou convidar a todos para a leitura do Evangelho, o capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O item é 1. A candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Que diz assim: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Mateus, versículo 15. Agora vamos pedir a Deus, a esse Pai amoroso, ao Senhor Jesus, querido Mestre, querido Irmão Maior, que nos abençoe a todos, a nossa Mana, o nosso Mário, a nossa Jana, a nossa Céia, a nossa querida ND Dias, a nossa Júlia, a nossa Canda, e também os nossos companheiros que estão chegando para participarmos desse momento tão especial. E também, Senhor, de forma amorosa, estamos pedindo pelos nossos companheiros que se encontram na pátria espiritual. Em especial, pedimos por esses irmãos que vivenciaram suas experiências de forma tão sofrida, esses que se encontram nessas zonas de tanto sofrimento. Esses irmãos, Senhor, que vivenciaram a situação do suicídio. Que esses irmãos queridos, onde estiverem, possam neste momento ter a graça, a bênção de poder parar e usufruir desse momento de estudo para que eles também se sintam confortados, amparados e na certeza desse Deus Pai, desse Deus bom que temos, desse Deus amigo que envolve a todos nós, que eles se sintam fortalecidos e com a certeza de que tudo passa e certamente esse momento de dificuldade deles também terá fim. E que eles saibam que a bondade de Deus nos estimula a caminhar. E aqui nós estamos, a cada semana, procurando nos esclarecermos, procurando estar atento nas informações que o nosso bondoso e querido irmão Mário traz para nós, para que melhor possamos nos afinizarmos com as leis de Deus e melhor compreendê-la. Pedimos, Senhor, neste momento, para que todos tenham a paz, a tranquilidade e a harmonia, e assim sendo, que seja em teu nome, Jesus querido, em nome desses bondosos tarefeiros da tua seara, nossa Dona Ivone, Carrebachu, e os demais, generosa oportunidade de estudo, pedimos a eles e a ti, Pai de amor, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, que terá início neste momento, na noite de hoje. Que seja de muita paz, muita harmonia a todos os corações. A você, querida Irma, que está chegando, receba o meu carinho e o meu abraço fraterno para você e para cada um de vocês que já se encontravam aqui na sala. Um beijo bem saudoso no coração de todos vocês. Akanda, vou passar, minha linda, para você, para a leitura da nossa lição. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Pessoal? Então vamos lá. Página 86. 2 acontecimentos de profunda significação para o desenvolvimento de nossas forças no ajustamento ao plano espiritual verificaram-se logo nos primeiros dias que se seguiram à nossa admissão ao Magno Instituto do Astral. Dedicaremos o presente capítulo ao mais sensacional, reservando para o seguinte a exposição do segundo, não menos importante, por decisivo na lição que então nos ofertou. Certa manhã, apresentou-se-nos o jovem Dr. Roberto de Canaleiras a participar-nos que éramos convidados à importante reunião para aquela tarde,
devendo todos os recém-chegados se avistarem com o diretor do departamento a que estávamos confiados no momento, para esclarecimentos de interesse geral. Jerônimo, cujo mau humor se agravava assustadoramente, formalmente declarou não desejar comparecer à mesma, pois que não se supunha obrigado à obediência e serviço pelo simples fato de se encontrar hospitalizado, e mais que, na ocasião, somente se interessava pela obtenção de notícias da família. Roberto, porém, declarou delicadamente, sem mostras de quaisquer agastamentos, que era portador de um convite e não de uma ordem, e que por isso mesmo nenhum de nós seria forçado a anuir. Envergonhados frente à atitude incivil do companheiro, sentimos-nos também chocados, e foi com o melhor sorriso que encontramos nos arquivos de antigas recordações que aquecemos, agradecendo ainda a honra que nos dispensava. Já por esse tempo, éramos submetidos a tratamento especializado, do qual adiante trataremos e com o qual, igualmente, não concordara o antigo irmão da Santíssima Trindade de Lisboa, soube ser a terapêutica fundamentada nas fontes magnético-psíquicas, assuntos que absolutamente não admitia. Mário? Alô, o som tá ok? Então nós vemos aí o Camilo iniciando mais dois novos acontecimentos, né? E nós vemos que o Dr. Roberto de Canaleiras convida eles para uma importante reunião naquela tarde, para estar com o diretor do departamento. Só aí a gente vê que não há distância, né? O diretor não coloca distância, no trato com eles. Eles que eram recém-internados ali, eles que eram albergados ali, socorridos ali, iriam ter uma reunião com o diretor do hospital. Vê como é diferente daqui da gente, né? Não que o diretor fosse acesso fácil a todo momento, mas onde, em lugar algum, me digam, em lugar algum, que vocês já tenham visto, que o diretor marca uma reunião com aqueles que estão hospitalizados. Me diga só um fato só. Que eu faço a prece do assim seja e a gente fecha a sala. Um só. Já viram isso alguma vez? Nem a ex-diretora do Carlos Chagas, que é nossa amiga. Então vê como o plano espiritual trata aqueles a quem eles socorrem.
de uma maneira muito singular, né? De uma maneira ímpar, como que diminuindo mesmo distância, né? O nome disso chama-se o quê? Fraternidade. Quando o superior diminui distância, chama-se fraternidade. Não é que a gente aqui na Terra não tenha fraternidade, nada disso não. As próprias instituições acabam não permitindo isso. Que se tenha essa facilidade, né? Que o Teócrito propõe para eles. E nós vemos que Jerônimo, com mau humor, não difere muito dos nossos assistidos às vezes, né? Tão precisando, tão necessitado, mas olha o mau humor aí. O Jerônimo diz que não seria obrigado a ir. Não se sentia obrigado à obediência servil. Só porque era um hospitalizado. No popular não tinha que baixar a cabeça para um convite desse, para uma ordem dessa. Não estava afim. Como nós somos infantis, né? Infantilidade pura, né? Do Jerônimo. Infantilidade pura. E o Roberto, ao invés de dar um chega para lá nele, como nós faríamos, quem não daria um chega para lá no Jerônimo? Quem de nós? Ele diz o seguinte, ó, sem se agastar, delicadamente. Dói, né, a gente ouvir isso. Como a gente está longe, né? No trato com o outro. E olha que o Roberto não era nenhum espírito superior, não. Ele era um ex-socorrido da colônia. Não era nenhuma alma elevadona, não. Mas vê o aprendizado que ele já tinha aquinhoado nesses anos de trabalho lá. O entendimento, né? O Roberto, porém, declarou delicadamente. Isso me lembra, né? Falando aqui do delicadamente, diante de uma grosseria dessa, do Jerônimo, me lembra uma frase de Emmanuel, falando sobre sinal de paciência. Sinal de paciência é quando você é interpelado 5 vezes sobre o mesmo assunto e responde sem alterar o tom de voz. Na segunda, na terceira, a gente está falando o quê? Tu tá surdo? Tu não entende? Tu tá maluco? 5 vezes. Acorda. Alô? A gente não fala assim?
5 vezes ser perguntado pela mesma coisa, sem alterar o tom de voz. É sinal de paciência. Responder da mesma maneira, sem alterar o tom de voz. E não vale falar no diminutivo não, né? Quando a gente fala no diminutivo, é que a gente já perdeu a paciência. Filhinho, queridinho, meu amorzinho, vou te explicar mais uma vez. Não é? Quando usa o diminutivo, ferrou. Já está com camarada na garganta. Isso, quando usa o diminutivo. Então, de vez em quando, eu me surpreendo vendo que ainda não tem paciência. Eu me lembro logo de Emanuel. Pô, no interesse 5 vezes, quase. Só guia, né, para ter uma visão dessa, não é não? Perceber isso? Muito interessante. E ele fala, ó, o Roberto, como já bem orientado, bem disciplinado e bem acostumado, ele diz, delicadamente, sem mostrar quaisquer agastamentos, sem mostrar que se importunou com alguma coisa. Olha a paciência que o Roberto já tinha amealhado. É muito interessante. Então ele diz que era portador de um convite e não de uma ordem. Por isso mesmo, ninguém era forçado a ir. É, convite, vai quem quer. A gente sabe se o Roberto quisesse, os obrigaria, né? Os obrigaria a tal reunião. Mas não. E tem companheiros, né? Que tem umas atitudes e nos deixam envergonhados, não é não? Ele diz, envergonhado, frente à atitude incivil do companheiro, sentimos-nos também chocados. E foi com o melhor sorriso que encontramos, nos arquivos, que aquecemos agradecendo a honra que nos dispensavam. Muito interessante isso, né? Ontem, eu estava lá no céu, e minha companheira me chamou para preencher lá uma ficha, um negócio qualquer lá de diretoria, de curso, de... Aí passou uma companheira, falou assim, você foi na festa ontem da Malé? E essa outra companheira, trabalhadora também, respondeu assim, não, eu não tenho tempo para festinha, eu tenho mesmo é trabalho. Eu me senti igual Camilo ali, né?
envergonhado ante a atitude incivil da companheira. Não critiquei na hora, não falei nada. Posição dela, né, foi indelicada, né, como se estar na maré fosse apenas uma festinha. É uma confraternização. Aí, nós vemos como a gente, às vezes, cria dificuldade, né? Como nós criamos dificuldade para nós mesmos. O Jerônimo também foi indelicado. Alô, som? Som tá ok? Ok. O Jerônimo também foi indelicado e deixou o companheiro envergonhado. E aí ele fala de um preconceito aqui do Jerônimo. Já por esse tempo, éramos submetidos a tratamento especializado, do qual adiante trataremos, e com o qual igualmente não concordara o antigo irmão da Santíssima Trindade de Lisboa, assim que soube ser a terapêutica, fundamentada nas fontes magnéticas psíquicas, assunto que absolutamente não admitia. Ou seja, sou católico, apostólico, romano, da Santíssima Trindade. E desse modo, eu não aceito nenhuma terapêutica espiritual. Não aceito. Era a posição do nosso irmão, né? E aí a gente vê como ele tinha ainda o ranço católico dentro dele. Como a gente tem, às vezes, dificuldade de conviver, né? Até mesmo no plano espiritual. Até mesmo no plano espiritual. Se a gente não tem a mente aberta, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue conviver com aqueles que não comungam as nossas ideias. A gente vê isso às vezes no trabalho, né? Às vezes tem lá o grupinho de evangélicos. Às vezes tem lá um grupinho que não comunga das mesmas ideias que a gente. E nós mesmos, às vezes, fazemos os nossos grupinhos.
Então é muito importante que a gente tenha em mente de que, se percebermos que o benfeitor espiritual, que é aquele que nos conduz, né, está ali para nos ajudar, nós temos que nos submeter a ele. Nós temos que nos colocar de boa mente sob a condução dele. Mesmo que a gente de pronto não entenda tudo que ele está nos passando, para não parecermos o quê? Ingrato. O que fez o Camilo se não cometer uma ingratidão? O Camilo não, o Jerônimo. Não tem outro nome. Estava sendo ingrato com aquele que tinha socorrido ele lá daquele lugar tenebroso que era o vale. Como a gente esquece rápido, né? Como a gente esquece rápido. Tinha acabado de ser socorrido do vale e parece que nem mais lembrava. Nem mais lembrava de que tinha passado 13 anos ali no vale e que aquele povo tinha socorrido ele. Então a grosseria misturada com ingratidão. Aí nós vemos aqui ele dizer que não admitia esse tipo de magnético espiritual. Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? Não, né? Quer ler mais um pouquinho pra gente, Akanda? Não querem falar porque tá ruim ou porque tá bom? Tá ótimo, Mário. Está aqui todo mundo refletindo na sua fala, né? Então vamos lá, gente. Tom bom aí? Vamos lá. Boa noite, codificador. Bem-vindo. Não obstante, insofrido e displicente, dirigiu-se ao bondoso facultativo logo após o incidente e disse, esquecido já da lamentável atitude anterior: Senhor doutor, um obséquio inestimável venho pensando em obter de Vossa Excelência. Confiado nos sentimentos generosos
que de certo exornam tão nobre caráter. Roberto de Canaleiras, que com efeito, antes de ser um espírito convertido ao bem, dedicado ao operário da fraternidade, teria sido na sociedade terrena perfeito cavalheiro, esboçou sorriso indefinível e respondeu: estou ao seu inteiro dispor, meu amigo. Em que deverei atendê-lo? É que tenho necessidade imperiosa de encaminhar certa petição à benemérita diretoria desta casa. Aflijo-me pela falta de informes de minha família, que não vejo há muito, nem eu sei há quanto tempo. Em vão tenho esperado notícias, e já não me restam forças para sofrer no peito as ânsias que me dilaceram. Desejo a obtenção de licença da muito digna diretoria desse hospital para ir até minha casa, certificar-me dos motivos que ocasionam tão ingrato silêncio. Não sou visitado pelos meus, não recebo cartas. Será possível a Vossa Excelência encaminhar um requerimento ao senhor diretor? Não proibirão de certo os regulamentos internos a atitude que desejo tomar? Como vemos pelo exposto, o pobre ex-comerciante do Porto parecia não fazer ideia muito justa da situação em que se encontrava, e mais do que os companheiros de domicílio, perdia-se na desordem mental entre os estados terreno e espiritual. Absolutamente, meu caro, não há proibição. O diretor desse estabelecimento tem ação em ouvi-lo, afirmou o paciente médico. Farei então hoje mesmo o requerimento. Encaminharei verbalmente a solicitação e Joel participá-lo-á do que ficar resolvido. Mário? Nós vemos que o Roberto de Canaleiras, ele trata o nosso companheiro Jerônimo com a maior compreensão, né? Da mesma maneira, quando você ouve alguém que está dementado, alguém que está perturbado, ou mesmo uma proposta de uma criança, Roberto ouve, percebe que aquilo era o mais importante para aquele momento dele, não tenta doutriná-lo, o mais interessante, valia a pena naquela hora tentar demovê-lo, o Roberto? O que vocês acham? Que a gente às vezes quer doutrinar de pronto, tem aquela cabeça totalmente imprópria para a coisa, né? Lembra aqui de Jesus, né? Pilatos perguntando a Jesus o que era a verdade. O que Jesus faz? Se cala. Adiantaria responder a Pilatos naquele momento? Pilatos compreenderia.
que a verdade estava na frente dele? Adiantaria ali o nosso irmão de Canaleiras tentar demovê-lo? Bobagem, né? Seria o que naquele momento? Perder tempo. Atirar pérolas aos porcos. Ele não teria condições psíquicas de perceber. E é por isso que vemos o Roberto de Canaleia, todo respeitoso, ouvindo que ele tinha necessidade de ter notícia de casa, que ele não recebia carta. Vê que ele estava perturbado mesmo, né? Misturava que estava encarnado com desencarnado. E o Roberto diz, não há proibição. O próprio diretor irá ouvi-lo. Sabedoria, né? Do Roberto de Canaleia. Hoje mesmo eu vou fazer esse requerimento. Hoje mesmo farei esse requerimento. E logo mais o Joel te diz o que ficou combinado. Sabedoria, né? Sabedoria. E é isso que a gente tem que aprender com esse espírito, né? A lidar com o complicado. Lidar com facinho é mole, né? Que nem sempre pode discutir com complicado, não. É perder tempo. Complicado o nome já diz, já está complicado. E nós não passe de mágica que descomplica. Não é mesmo? Então a gente vai passando a palavra agora para fazer a prece. Boa noite. Estão me ouvindo? Som ok. Boa noite, amigos queridos. Que bom estar aqui novamente nos nossos estudos. Foi ótimo, tio, estávamos refletindo sobre as palavras. Para a gente ir pensando, né? Nisso tudo para colocar em prática. Então vamos lá agora, né? Mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, esse bondoso irmão que esse mês está mais próximo de nós, pedindo a Ele que envolva todos nós dessa sala, que envolva o tio Mário, a Candinha, a Vidas, a Mana, a Ceia, a ND Dias, a Irma querida, a Goan, a Bruno, a Noial, a RC, a Francis e todos aqueles que não puderam estar presente e também em especial que Jesus nesse momento chegue até os nossos irmãos desencarnados através do suicídio. Que Ele possa levar o alento, a paz, a harmonia, para que eles se sintam envolvidos nessa esperança,
no fortalecimento de sua fé, na confiança em dias melhores. Que esse carinho também que todos nós temos por eles, que Dona Ivone, que ampara todos esses nossos irmãos, chega até eles com o nosso amor, com a nossa amizade, com a nossa compreensão, acima de tudo, a compreensão pelos atos cometidos por eles, pois sabemos que podem ser cometidos por qualquer um em desequilíbrio. Que o equilíbrio, que a harmonia, que a paz esteja presente em vossos corações e nos corações de cada um aqui na nossa sala. Que Dona Ivone, que Caibá, que todos os amigos espirituais que amparam esse trabalho possam estar presentes conosco nesse momento, Senhor, abençoando e fortalecendo a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Obrigada, tio, por mais esse estudo. Obrigada a todos vocês pela companhia querida nessa sala. Um beijo aí no coração de cada um. Tô liberando, mana. Jesus Cristo esteja com todos agora sempre. Busquemos a paz como meio de convivência ideal para com o próximo. Quando tivermos dúvidas acerca do que vem a ser a paz, olhemos em nossa volta, observemos as criaturas, iremos ver algumas delas ansiosas e entenderemos o que é paz. Veremos outras aflitas, inseguras, inquietas, onde quer que elas estejam. E compreenderemos como a paz pode nos beneficiar. Olharemos para aqueles atacados de fúria, que grita, esbraveja e cobra comportamentos dos outros. E entenderemos o que é a paz de espírito. Olharemos e veremos aqueles que são até mesmo incapazes de esperar um simples sinal de trânsito dar-lhe passagem. Arriscam suas vidas, passando por entre carros, porque são incapazes de esperar segundos. E veremos o que é a agonia das pessoas. Observaremos a mãe aflita, inquieta, gritando com um filho, não somente porque ele apenas é uma criança. E iremos ver o que é a ausência de equilíbrio na educação. Veremos homens ou mulheres sendo cruéis, perseguidores, agindo de maneira possessiva, dominadora, e sentiremos o quanto é difícil viver cedendo, concedendo, aprendendo a viver tranquilamente. Olharemos para nós mesmos. Faremos um exercício de observação e iremos ver que tantas vezes também nos falta esta paz. A paz diante do familiar, diante do próximo, diante do sinal de trânsito, diante daqueles que nós menos gostaríamos de atingir, os que nos são tão queridos. E iremos dizer para nós mesmos: ó alma sem paz. E faremos novamente
compromisso com a lei de Deus e diremos: Senhor, ajuda-me a ter paz. Graças a Deus. O abraço amigo do Herman para todos os corações presentes.